tarde. Acho que todo mundo está me ouvindo aqui. Não. Bom, foi até importante eu ser a última, porque todo mundo mostrou perspectivas. E mostrou o manejo do pirarucu, as outras cadeias produtivas. Desculpa o termo cadeia, mas ainda não me familiarizei com outros termos, para mudar esse termo. Então, agora eu vou falar sobre algo que pode afetar drasticamente as cadeias aqui produtivas, a produção, né, das culturas aqui na região de fronteira. Bom, o título da minha palestra não é um exagero, é exatamente isso que vocês estão vendo aqui. É monilíase, a doença mais importante que vocês vão ver ao longo dessa apresentação aqui na fronteira. Bom, então aqui nessa apresentação eu vou tentar mostrar para vocês esse tema através de perguntas, tá certo? Então a gente vai começar. O que é a monilíase? A monilíase é uma doença causada por um fungo e ela afeta as plantas, né? Então, uma doença causada por um fitopatógeno, que é esse fungo aqui, Monilióftora horreri. E esse fungo ele surgiu no Equador. Então, não é uma doença do Brasil, né, que surgiu aqui. É uma doença que surgiu no Equador e ela vem afetando aqui todos os países ao redor do Brasil e, recentemente, ela conseguiu aqui chegar no nosso país. E essa doença, ela afeta somente os frutos. Você não vai ver sintoma em folha. Aí que mora o perigo. Porque geralmente a gente tem uma planta em casa e essa planta sempre tem uma manchinha, algo escuro, e aí está doente. Né? Aqui, se a gente for olhar, eu não vou olhar aqui as plantas do evento, claro, mas se a gente for olhar, vai ter doença. Quase tudo tem doença. Então, esse fungo ele afeta somente os frutos. E ele tem como hospedeiros, ou seja, em quais plantas ele consegue afetar, vamos dizer assim. Então, a gente tem aqui todas as plantas, basicamente, do gênero Theobroma, que são as plantas aqui nativas que vocês conhecem, como macambo, cupuí, cabeça de urubu, cacauí, cacau azul e, principalmente, as duas aqui, vamos dizer, as plantas mais famosas aqui dessa apresentação, que é o cupuaçu e o cacau. Tá? E ele causa esses sintomas aqui, ó, no fruto, que eu vou detalhar mais para frente. Aqui é um fruto de cupuaçu, totalmente tomado pelo fungo, e aqui é um de cacau. Né? E o nome da doença em inglês é até frost pod, né, que vem disso aqui, que é como se ela congelasse os frutos. Né? Agora, em dezembro, infelizmente, a gente vai presenciar isso aqui. Né? Vai chegar no campo e vai encontrar vários frutos aí esbranquecidos em virtude do crescimento do fungo. Então, como que ocorre essa doença? Como que ela é capaz de infectar outros frutos? Né? Como que esse patógeno aqui ele age? Então, um fruto doente no cultivo de vocês, ele vai o quê? O fungo vai crescer aqui sobre toda essa casca e ele vai ser disseminado pelo vento. Tá? E ele vai conseguir chegar em novos frutos aí dentro do plantio. Quando ele chegar em novos frutos, de 30 a 60 dias, ou seja, vai demorar para vocês observarem que o fruto está doente, que a doença já chegou. Então, esse que é o maior problema. E tem alguns sintomas aqui iniciais. Se você olhar esse fruto de cacau aqui, ele vai ter uma deformação. Então, isso aqui é um indicativo que o perigo já chegou no seu cultivo. Em seguida, a gente vai ver outras lesões aqui, que é chamado de mancha oleosa. E, por último, vai ter essa mancha chocolate aqui, que o cacau ele vai ficar todo escuro. Né? E qual que é a importância aqui? Essa doença é uma doença quarentenária. O que quer dizer isso? Até coloquei umas caixinhas aqui. Né? Doenças quarentenárias, né, são causadas por fungo, vírus, nematóide, bactérias, que elas não podem chegar em um determinado país, porque caso elas cheguem, elas podem afetar drasticamente não só a produção, a gente tem vários exemplos na história, mas também a parte social daquele lugar. A gente tem, exemplo, a fome da Irlanda, que foi causada por um fungo na batata, que fez milhões de pessoas imigrarem e milhões de pessoas morreram de fome também. No século, isso há muito tempo atrás. Né? Foi semelhante ao Covid, vamos dizer assim. Então, a gente tem vários relatos na história de fitopatógenos, né, de patógenos de planta que fazem você mudar todo o ritmo de um determinado local. Né? A gente tem também, por exemplo, a mudança, né, dos ingleses que passaram a beber chá, deixaram de beber o café para consumir o chá em virtude de um fitopatógeno também, que é a ferrugem do cafeeiro, que é bem famosa. Então, aqui, o que a gente pode observar? Existem vários países vizinhos que já enfrentavam essa doença e agora ela chegou no Brasil.
E aqui, ó, milhões de dólares aí gastos com essa batalha para controlar esse fungo. E qual que é o efeito econômico? Né? Perdas de 80% a 100%, que é o que Benjamin Constant e Tabatinga já vai observar agora. E também o efeito social. Abandono aí das suas áreas, né, de milhares de hectares e mudança no cultivo. Ou seja, a presença do fungo, as pessoas vão acabar cortando, eliminando as plantas de cacau e vão passar a cultivar outras coisas. Isso é uma outra mudança que ocorre também. E aí, qual é a importância dessa doença aqui de Tabatinga? Né? Qual a importância dessa doença para o território aqui da fronteira? Historicamente, se a gente for pensar em termos estratégicos para o Brasil, essas cidades são super importantes, né, que permite o comércio, permite uma série de fatores aí que podem, né, ajudar o Brasil em vários aspectos. Mas, ao mesmo tempo, essa região aqui ela é como se fosse um cavalo de Troia. Né? Eu que sou fitopatologista e todo mundo do Brasil aí que também as pessoas, né? O que acontece? A gente costuma dizer que tudo que é ruim entra por aqui. Porque, infelizmente, aqui as barreiras fitossanitárias elas não existem. Então, as principais doenças que a gente tem hoje, elas entraram por aqui. A cigatoca negra e o mal do Panamá, por exemplo, elas entraram por aqui, por essa região da fronteira. Então, aqui é uma região super importante para a gente desenvolver pesquisa, ter laboratórios específicos. É uma região que a gente pode até dizer assim, estratégica. Então, na história, a gente já tinha 2 doenças que são super importantes para a bananeira, que é a cigatoca negra e o mal do Panamá. E agora, em 2021, entrou uma nova doença também, que é a monilíase, tá? Que é o objeto aqui de estudo dessa apresentação. E ainda, tá, pessoal, eu trabalho em conjunto com o MAPA, e agora a gente tem um novo perigo aqui surgindo, né? Que é um outro patógeno da banana, é o Fusário raça tropical 4. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele já está presente na Colômbia e alguns países vizinhos e ele está para chegar no Brasil. Né? Só que ontem eu observei que as pessoas jogam muita culpa nos órgãos, né, de fiscalização. Até eu jogava um pouco, até eu ver na prática como funciona. Então, existem algumas etapas que a gente tem que seguir para evitar que um patógeno ele entre em uma determinada área. E a primeira delas que a gente faz é baseada na exclusão. O que é a exclusão? São medidas legislativas, alfandegárias, de fazer a inspeção fitossanitária, recolher material. Vocês devem muito bem conhecer, de vez em quando sai no jornal. Então, o MAPA ele monitorou várias áreas aqui ao longo de Tabatinga e Benjamin Constant, no Rio Solimões. Todos os anos eles iam e tentavam achar a doença, e não tinha doença, ainda bem. Mas até que em 2022, né, aqui em Tabatinga e Benjamin Constant, e 2021 no Acre, eles acharam a doença. Aí a gente passa por uma outra etapa, que é tentar erradicar a doença. Ou seja, através de poda e várias outras, né, medidas de controle. Então, aqui, ó, em 2022, já, como vocês podem ver, o MAPA ele declarou quarentena no estado do Amazonas para conter a monilíase do cacaueiro. Então, essa medida foi super importante, né? Porque a gente não pode levar nada daqui, até as roupas que a gente usa aqui, por exemplo, nas áreas infestadas com a doença, a gente tem que guardar numa sacola, só abrir em casa, lavar, tem várias outras coisas aí que a gente tem que fazer. E aí, o que acontece hoje em dia? Atualmente, tem mais de 100 focos dessa doença aqui nessa região toda, tá? Isso aqui foi o que eu consegui dar o print na tela, mas tem muito mais que eu nem botei aqui, né? Vamos dizer assim. Então, tem mais de 100 focos aqui da doença. E aí, surge a pergunta maior, né? Qual que continua sendo a importância dessas cidades aqui, desses estudos aqui? Então, vou mostrar para vocês as fotos que são daqui, tá? Foram tiradas em Benjamin Constant e Tabatinga. Ó, esse aqui é o sintoma inicial no cupuaçuzeiro. Então, se você raspar aquele indumento lá, ferruginoso do cupuaçu, você vai encontrar essas manchas aqui, que é a mancha chocolate. É o principal sintoma. Depois o fungo, isso aqui que vocês estão vendo branco, são estruturas do fungo. O fungo ele vai crescer por toda a superfície do cupuaçuzeiro até tomar ele por completo, como vocês estão vendo aí. Então, nada vai ser aproveitado. Fruto nenhum vai poder ser vendido no mercado e não vai ter polpa nenhuma. Tá?
Depois, o último sintoma é esse aqui, ó, que o fungo consumiu todo o cupuaçu e ele vai causar o quê? Essa rachadura aqui, um buraco. É irreconhecível isso aqui. Se a gente chegar lá e não souber que é um cupuaçu, a gente não vai dizer que é um cupuaçu que estava ali. Né? É uma coisa assim... Tem pessoas na minha área que acham lindo, né? A gente assim que gosta da doença de planta, você vê o fungo, o fungo é lindo. Isso aqui eu cheguei lá, eu queria chorar, né? Diferente. Então, aqui no cacau, os principais sintomas são as ilhas verdes. Então, o cacau vai estar todo amarelo, mas vai ter algumas regiões que vão estar verdes ali, você vai identificar. Depois vem aquela má formação que eu falei para vocês. E, por último, ó, vai ter essas manchas aqui. Isso aqui foi no campo. A gente viu esse sintoma e foi cortando com canivete. Cada vez que a gente cortava, o sintoma aumentava da doença. E quando você abriu, o cacau estava todo já estragado. Isso aqui a gente chama de podridão aquosa, que dentro do cacau o fungo faz produzir tanta água que fica totalmente podre aqui e imprestável esse fruto. E aqui as lesões que eu falei, né, que é a mancha chocolate, que a gente chama, e a esporulação aqui do fungo. Ó. Então, nada vai servir. Se esse fungo ele continuar aqui, a gente não vai ter produção nenhuma, né? Nem de cacau, nem de cupuaçu e dos outros theobromas também, que as comunidades indígenas elas usam para vários fins. Aqui na planta adulta, ó, não sei se dá para ver direito, mas é uma planta aqui já adulta toda tomada. Então, nada está sobrevivendo. Aqui nessas espécies mais silvestres, né, o macambo, que é lindo esse fruto, é o mais bonito aqui dos theobromas. É a coisa mais linda, mas ele também está sendo... Aqui é um fruto sadio, aqui é um fruto doente. A gente tem o cupuí também. E a errânia, né, que ela é conhecida como cacau carambola, que é um outro gênero, não é theobroma, mas é uma das plantas mais afetadas também por esse patógeno aqui. Só toca aí no vídeo. E o pior inimigo é o vento, tá? A gente queria mostrar o quê? Que quando você dá um leve toque num fruto infectado, uma nuvem de esporos, que são estruturas reprodutivas do fungo, né? Eles vão afetar outras plantas. Agora imagina, as plantas aqui no ambiente natural, que tem uma altura, né, maior do que os cultivos comerciais, os monocultivos de cacau, elas são maiores que 3 metros, né? Então tem plantas aí de 15, 20 metros. Se você for, você fica louco vendo o vento levando esses esporos aí. Imagina como a gente não sai desse lugar, né? Inclusive, no momento da erradicação, quando surgiu no Acre, existe um vídeo lá feito pelo Ministério que parece uma nuvem gigante. Você acha que está pegando fogo, mas não é. São os esporos do fungo que estão sendo liberados aí no ambiente. Então, para a gente, o maior inimigo é o vento. E aí surge aqui uma pergunta. Então, como que a gente vai trabalhar com um fungo desse que não pode sair dessa região e tem que ser controlado aqui? Aí surge o quê? Surge o laboratório do Pactas. Tá? Então, o laboratório do Pactas... Opa! O laboratório do Pactas, ele é um laboratório super equipado para o que a gente precisa fazer. Ele é um laboratório na fronteira. Olha só que interessante. É a solução dos nossos problemas. É um laboratório na fronteira, perto de onde está a doença, porque eu não posso levar esse fungo para Manaus, onde eu trabalho. Então, eu tenho que... nenhum pesquisador pode vir aqui e levar esse fungo. Então, a única coisa que eu saio daqui é com o DNA dele. O DNA pode levar. Então, no laboratório da Tassiana, a gente traz esse DNA do Pactas. Então, no laboratório do Pactas, a gente efetua todas essas atividades. E o que tem? O laboratório é super equipado, mas ele não tem uma coisa, que são os reagentes do laboratório e a minha cachorrinha, claro. Mas eu tenho que levar todos os kits de extração de DNA, todo o material, né, os reagentes, diversos aí, álcools e etc. Então, isso é o que não tem lá. Essa é a mala que eu levo, tá? Uma mala bem maior do que com as minhas roupas. Então, lá a gente é capaz de cultivar esse fungo, extrair o DNA, e também é possível o quê? Vocês estão vendo aqui, ó,
aqui era esse fungo, está crescendo na placa, e aqui tem um agente de controle biológico, produzindo um halo aí super interessante, né? Um agente de controle biológico que pode controlar esse fungo. Se eu dependesse de levar isso para Manaus, eu nunca ia fazer isso lá, porque eu só poderia trabalhar se a doença estivesse lá. Então, aqui eu posso trabalhar com isso porque a doença está aqui. Então, é super estratégico esses laboratórios, eles têm uma importância, assim, eu não sei nem dizer para vocês, mas o meu trabalho ele me ajudou demais até agora. E aqui, ó, até pode tocar de novo aí nessa foto aí. Aqui é um videozinho do que a gente faz lá no laboratório. Está tudo ruim. Então, a gente faz todo o cultivo de micro-organismos lá nesse laboratório, extrai o DNA. A única coisa que a gente não faz lá é PCR, né, que é a nossa outra etapa aí que eu levo para Manaus e faço lá. Então, a gente faz muita coisa nesse laboratório. Eu até filmei o laboratório, mas infelizmente aí a configuração virou. Assim. Mas o laboratório é super completo. Uma coisa está interessante, quando eu cheguei aqui, eu imaginei que não existia um laboratório tão completo. E aí eu mandei um vídeo para o pessoal de Manaus, que eu cheguei em abril na universidade, eu não tenho laboratório também. Então, quando eu mandei um vídeo, as pessoas ficaram meio recalcadas, assim, eu não acredito que tem um laboratório desse, aqui na capital ninguém faz nada pela gente, sabe? Coisas assim, os diálogos, assim. Como é que, até conversei, né, Tassiana, com você. Eles ficaram, como é que eles têm um laboratório desse e a gente não tem? Coisas assim. E é super importante. Que bom que eles têm um laboratório melhor do que eu tenho, né? Que eu não tenho nenhum, então qualquer um é melhor. Mas o daqui é muito melhor que o de lá. Então, aqui, ó, qual que é a importância social e econômica nas culturas amazônicas? O que está acontecendo? Vou mostrar para vocês as medidas que as pessoas vêm desenvolvendo em áreas onde tem essa doença. Então, quem cultivava isso aqui? O ribeirinho, o indígena, e qual que é a preocupação aqui? Como eu falei inicialmente, eles vão o quê? Parar de produzir essas culturas aí e vão plantar outras coisas. Ou então eles não vão plantar nada, vão ter um prejuízo maior, né, que é o caso do retorno econômico, eles não estão tendo nenhum. Então vão surgir outras coisas, eles podem até migrar aqui para a cidade para tentar outras formas aqui de vida, de comercialização, etc. O problema é muito maior. A gente poderia falar aqui várias hipóteses, né, do que pode acontecer. E aqui, ó, uma reportagem de 2018. Ó, índios brasileiros apostam em cacau especial para fazer chocolates finos. Imagina agora, como é que vai ficar essas pessoas, essa produção, né? E aí, o que vem sendo feito é a medida indicada, né, legislativa para esse tipo de doença, que é você realizar a poda, recolhe os frutos aqui, aplica ureia 15%, e aí espera ter uma decomposição desse material, né, e o fungo também vai acabar sendo decomposto. Só que aí gera esses cenários aqui que a gente está vendo, ó, né? Então, ao mesmo tempo que você faz isso, gera um desmatamento, altera tudo isso aqui, toda a fauna local é alterada. Né? Quando eu vou lá para a poda, eu não gosto nem de ir, que eu acho super triste. As plantas caindo, os bichos assim voando, gritando, então eu não gosto de ir, não. Né? Então, é esse cenário aqui que está ficando, aí essas podas elas acontecem para quê? Para que quando essas plantas cresçam, né, elas cresçam sem o fungo e elas atinjam essa altura aí que é o estipulado, que é de 3 metros e não passe disso. Porque se vocês olharem aqui, nessa... eu acho que eu passei. Aqui, ó, tem plantas gigantescas aqui, né? Plantas mais velhas do que eu acho. Com certeza. Então, é isso que está acontecendo. É essa poda, gerando esses tipos de clarões aí no meio da floresta, onde tem esse cultivo. E aí tem uma coisa muito importante, né? Esse senhorzinho aqui, embora muito simpática a foto, a gente tem que evitar isso aqui, ó. A troca, o trânsito de materiais, evitar que
um vizinho leve para outro vizinho esses frutos infectados para tentar plantar. Isso aqui não pode acontecer. Esse tipo de medida é a mais perigosa que tem para essa doença. Então, a gente tem que evitar ao máximo que exija isso aqui. Existe isso aqui, né, no caso. A troca e o trânsito de materiais em escala local, ou seja, de um vizinho para o outro, ou até regional, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu vi no Instagram um professor lá da UFAM mostrando assim, aquele macambo, né, aquele fruto que eu acho lindo. Ele estava mostrando, olha, obrigada, fulano, que você trouxe esse macambo lá de não sei onde. Eu fiquei, gente, eu não acredito. Aí eu falei, não, tá brincando com a minha cara, né? Eu trabalhando assim, a pessoa levando o fruto para outro lugar. Então, a gente não pode cometer um amadorismo desse. E aqui, o que a gente pode fazer? Né, lá na UFAM, eu aprovei agora recentemente um projeto de extensão, que é exatamente focado nisso, que é educação fitossanitária, evitando a entrada de pragas e patógenos na Amazônia. Quando a gente fala de praga, é inseto, tá? Patógeno é fungo, vírus, bactéria. Então, eu vou começar a desenvolver esse projeto aqui, lá em Manaus, e a ideia é que ele possa ser difundido para outras cidades, tá? E para os principais produtores também de cacau e cupuaçu. Né, aqui no Amazonas, a gente tem o principal produtor de cupuaçu, por exemplo, é o Novo Remanso. E lá tem vários indígenas nessas áreas. Então, é super importante que a gente faça um trabalho educativo, mesmo que a doença não esteja ainda lá, para eles não ficarem com esse trânsito aí de material infectado, às vezes até achando que o material está sadio. E uma coisa que acabou de sair foi esse comunicado, saiu agora à tarde. Né? Então, esse é o primeiro trabalho do Brasil que foi realizado por mim, por pessoas da Embrapa, do MAPA, do IDAM, aqui de Tabatinga, inclusive. E a gente fez um comunicado técnico aqui, que é uma linguagem bem menos científica, para que todos possam ler e entender aí os primeiros sintomas da doença, como que ocorre o controle e o que você pode fazer para evitar. Tá? Então, acabou de sair agora à tarde, eu até passei para a Tassiana, para ela passar depois. E aí, passar esse aqui. E aí, o que eu tinha para falar para vocês era isso. E uma coisa que eu vi aqui na apresentação, que é uma coisa que eu acredito, é que quando eu cheguei aqui, eu até fui lá na UEA e eu me deparei com os alunos da Tassiana, que são alunos indígenas, que falam ticuna e outros, né, vamos dizer assim, outras línguas indígenas. Eu achei aquilo fascinante. E eu gostei muito, eu achei assim, fenomenal. Até falei, Tassiana, tentando aprender o ticuna, que eu acho que eu não ia nem querer aprender assim, francês, outro idioma, não. Eu ia querer aprender ticuna aqui. Né? E aí, mesmo que seja difícil, eu sei que não é fácil. E aí, no dia que eu estava lá, um aluno dela apareceu e ele fez um vídeo explicando o que era ciência. E eu fiquei arrepiada na hora quando eu vi ele explicando. Aí eu separei esse vídeo aqui para mostrar para vocês. Natanael vai mostrar, não sei se vai virar aí a cabeça também. Então é isso, muito lindo o vídeo dele, né? E tem palavras que não existem, né? Tipo ciência, como é que traduz ciência para ticuna? Ciência. Eu faço ciência. E ele falando, eu achei fundamental esse vídeo. E eu queria acabar minha apresentação com esse vídeo. E queria que cada um de vocês aqui saísse dessa apresentação entendendo a importância dessa doença, de simples práticas que a gente tem no dia a dia, né? Ver uma planta bonita lá em Letícia, arranca ali do jardim, traz para cá. Então, essa simples
essa simples atitude pode estar trazendo patógenos aí que você não está vendo. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, Ana. Uma alegria, foi um prazer assistir a sua apresentação. Antes de passar a palavra, né, para a comunidade, comunidade, de tanto trabalhar com a comunidade, a gente já está... Então, gente, só queria colocar algumas observações em relação à apresentação da Ana. Foi lindo ela mostrar o laboratório do Pactas, né? Porque hoje o INC, o Instituto de Natureza e Cultura lá em Benjamin Constant, está completando 17 anos, né? E eu, com muito orgulho, faço parte dessa história. A minha colega Josilane está ali, nós iniciamos essa trajetória acadêmica no ano de 2006. E, naquela época, os nossos laboratórios, Ana, eram copo de extrato de tomate, lata de leite ninho sem rótulo, garrafa de vidro, garrafa PET. Eram coisas assim. Para a gente fazer um destilador, a gente tinha que ir no mecânico para ele nos ajudar a emprestar um equipamento que pudesse rotacionar lá e colocar assim, uma mangueira que não derretesse, e aí pegava fogo e a gente saía correndo. E aí você abria a janela e a janela caía, porque nós ficamos num prédio antigo, né? Era uma história bem... era um prédio bem deteriorado para a época, e hoje nós temos lá 3 grandes prédios, nós temos laboratórios maravilhosos, e nós temos aqui colegas professores. Hoje eu digo colegas professores, mas já foram meus professores, e eu até me emociono em falar sobre isso. A professora Tassiana também, né, minha orientadora. Então, isso é um motivo de grande alegria. Quando a Ana chega, né, de lá de Manaus, dizendo assim, olha, porque até então, há 17 anos atrás, lá em Manaus era muito longe. E hoje a gente entendeu que nós somos o centro da ciência e da cultura nessa região. Hoje nós entendemos, hoje nós nos apropriamos disso, né, e hoje nós valorizamos esse espaço. Então, quis colocar essa observação para que vocês entendessem que chegar a esse patamar, né, que nós chegamos aqui, junto com o Pactas, junto com o INC, a UEA, o IFAM, as escolas da região, os institutos, o SINCH, parcerias no Peru, é uma caminhada muito difícil, né? Não é fácil, é uma caminhada que demanda muito tempo, e um exemplo são os 17 anos do INC, né? Então, eu queria deixar isso aqui como uma observação para vocês. Então, Ana, muito obrigada. E foi muito significativo ver a fala do Isanildo. Aquele aluno que a Ana apresenta ali é o Isanildo. O Isanildo, ele chegou na primeira aula de Química Geral assim. Como é teu nome? Como é teu nome? Com muita vergonha. O Isanildo era tímido, ele tinha vergonha, ele não tinha noção do potencial. E nós trabalhamos isso nele, e que orgulho nós temos de proporcionar isso para os nossos alunos, né? Nós levamos muito mais do que conhecimento, nós levamos formação de qualidade, né? E eu quero finalizar essa fala dizendo isso para vocês. Aqui se faz ciência de qualidade. Aqui nesse auditório nós temos inúmeras pessoas desenvolvendo suas pesquisas, seus projetos. Conheçam, participem, se inteirem das nossas pesquisas, dos nossos projetos. São coisas valiosíssimas. Ali atrás a gente tem a Anitta. A Anitta, ela chegou com uma história de vida também muito, muito difícil, né? A Anitta chegou muito assim, professora, eu não vou conseguir, eu só falo espanhol, a Anitta é peruana, eu não vou conseguir. A Anitta fez um trabalho lindo na comunidade de Palmari. Ela fez pesquisas com fungos, trabalhou com os turistas, construiu um catálogo de fungos na comunidade de Palmari, e hoje esse catálogo está aí disponível a toda a população. Então, são exemplos como esses assim, que a gente deixa para vocês. Então, muito obrigada, Ana. A professora Tassiana quer dar uma palavrinha, e eu aproveito para perguntar se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, que eu posso levar o microfone. Já chego lá, tá bom? Meu diretor quer falar. Eu sou cheia de diretores. Gente, eu só queria falar do Isanildo. O Isanildo está no seu 3º PIBIC comigo, né, me orientando. E sobre esse trabalho que a Ana desenvolve lá nos nossos laboratórios, o Isanildo está fazendo um teste com uma substância, que a gente não vai falar o quê, né? E o Isanildo está fazendo um teste de extração dessa substância para controle do fungo que a Ana estuda lá no laboratório. Então, eu aproveito as placas que a Ana faz, né? E o Isanildo
vai lá na floresta, coleta, testa, a gente faz as diluições, e ele está fazendo esse experimento, que é o seu terceiro PIBIC, né? E é muito gratificante, porque eu digo que todos os dias eu aprendo, né? Eu não ensino. Dá para ver que meus alunos falam melhores do que eu, né? Eu sou mais de ficar na ação. Né? Eu sou a que faz a logística, organizo, puxo um para lá, puxo um para cá e dou os desafios. Né? E eles que se virem. E eu só quero resultados e relatórios. Né? E o Isanildo é um desses meninos. Né? Ele já escreve muito melhor do que ele começou há 3 anos atrás na iniciação científica. Tem a liberdade de ir para o campo, fazer as coletas, e foi muito interessante porque no última coleta que ele falou assim: professora, eu preciso de material de segurança porque eu vou extrair uma planta que eu tenho que pedir permissão, fazer permissão do pajé, fazer toda uma oração, todo um ritual para que eu possa coletar. Né? Eu digo, menino do céu, não vai me chegar aqui com problema cego, né, que essa substância não... E, resumindo, todo mundo no laboratório ficou todo mundo se coçando, né? Porque a substância, ela, quando só em diluir, a gente fica toda se comichando, coçando. Eu digo, menino, que danado tu trouxesse no meio da floresta, que a gente agora está todo mundo parecendo que está no formigueiro. Né? E aí essa experiência, né? Hoje a gente vivencia uma universidade que tem mais de 60% de alunos indígenas. E esse é o nosso grande desafio, aprender com eles e colocar isso em prática. Né? Meu diretor quer falar. Ana, vou passar para o senhor José, tá bom? Para ele fazer aqui a pergunta, a participação dele. Ok. Bom, doutora, eu gostaria de fazer uma pergunta e depois uma sugestão até, uma tentativa de ajudar também. Essa questão do controle, né, de expansão dessa doença, né, ao longo dos municípios, lógico. E a questão do monitoramento, do controle, a orientação que vocês vêm dando para o pessoal ter o cuidado, né, para tentar controlar essa doença, né, e corrigir e tal. Existe uma relação entre essas áreas que foram identificadas com vocês para ter um acompanhamento, um monitoramento, se estão fazendo as orientações que têm sido passadas para eles. E até saber, ao longo do tempo, se está surtindo efeito ou não, né, as medidas que vocês estão orientando. Outra, como sugestão, seria interessante, porque se vê que essa é uma doença muito grave, né, que pode afetar muito uma produção que é uma das principais aqui da região, que é a questão do cacau e cupuaçu, né, essas plantas aí. E eu já vi em São Paulo de Olivença esse problema. Então, criar uma rede de comunicação. Acho que o IDAN seria a esfera ideal, porque sempre estão em campo, para verificar, identificar se nesses outros municípios até não já chegou, né, essa doença e também fazer essas medidas, pelo menos paliativas, para não ir descendo, né, para outras áreas. Obrigada pela sua pergunta. Em relação a essa questão aí da disseminação do fungo ao longo aqui do Rio Solimões. Então, em termos de estudos científicos, o que a gente tem conduzido lá no laboratório? A gente tem feito um estudo para saber a disseminação do patógeno pela água. Então, muito dos frutos, das plantas, elas estão em uma área de várzea. E um fruto desse cai, pode ser levado pelo rio e vai chegar lá no Pará, que é o maior produtor de cacau. Né? Essa é a nossa preocupação. Mas muita gente não acredita nessa disseminação pela água, mas eu acredito em tudo até que a gente prove o contrário. Então, das minhas pesquisas lá é provar se existe ou não a disseminação pela água. Né? Então, eu saio coletando água do rio aí, eu passo um dia até chegar lá embaixo mesmo, o dia direto, assim, eu e meus colegas coletando água. Quando chega no laboratório, eu extraio DNA e mando aí para os Estados Unidos. Então, é muito caro. Só esse serviço aí, para ter ideia, é mais de R$30 mil. Só para saber se ocorre uma disseminação pela água. Não é algo tão barato, não. Mas a gente está fazendo.
E tem também a disseminação pelo ar, porque eles dizem que o ar não é importante para disseminar o patógeno. Então, qual é a ideia que a gente desenvolveu, né? Eu tive uma ideia, mas eu não sabia como fazer, meu amigo deu outra ideia e a gente aperfeiçoou, que é colocar aqueles balões de gás hélio nos plantios e colocar uma linha, essa linha de pesca, e ao longo de cada metro a gente colocar adesivo. E os adesivos, eles conseguem, né? O esporo, ele consegue aderir ao adesivo e a gente fica extraindo o DNA de cada adesivo desse e a gente vai ver até que altitude esse esporo ele é disseminado. Isso aí é um estudo epidemiológico, esse é o da água. E a gente ainda vai implementar esse, porque precisa ter alguém direto aqui e um amigo meu do mapa vai... Um amigo meu... Isso, o gás hélio não tem, os balões eu comprei, vai ficar super romântico, porque eu comprei balão de coração. Então vai ficar lindo o plantio de cacau, né? Então, assim, só está faltando o gás hélio, né, que é um outro problema. E aí tem, como que você falou, né, uma ideia que surgiu numa reunião do MCTI, a gente criar um aplicativo, e com esse aplicativo, qualquer pessoa tem celular, né? Então, a nossa ideia é o quê? A pessoa achou uma planta suspeita, ela tira a foto, marca a coordenada geográfica e pergunta, isso é monilíase? Para a gente tentar monitorar dessa forma. Porque eu vou ser bem realista aqui, bem sincera contigo. Em cada visita dessa, em comunidades, vem 2 pessoas do MAPA, 2 pessoas da ADAF, e aí, depois de muita luta, a gente conseguiu o quê? Mobilizar a Defesa Civil para tentar ajudar. Mas geralmente são 5 pessoas. Então, assim, a conta não bate. Né? Basicamente isso, a conta não bate para o número de plantas infectadas que você tem que podar e vigiar e monitorar para o número de pessoas que vêm. E aí o que a gente tem feito? Nessas áreas que foram podadas do final do ano passado para cá, a gente vai acompanhar agora, quando tiver a rebrota, para ver se vão surgir novos frutos infectados. Que a ideia é o quê? Reduzir a quantidade de fungo que tem na área. Então, isso só é feito a longo prazo, agora quando tiver a próxima safra, exatamente. Agora, desse ano e a do ano passado, que eu posso te dizer, que eu até perguntei ontem de uma pessoa aqui de Tabatinga que perdeu tudo, eles vão perder tudo. Obrigado, Ana. Tem também aqui o professor Edilson, tá? A participação dele aqui com a pergunta. Olá, Ana. Parabéns pela apresentação. Tem 2 coisas para comentar. Uma que você falou de chegar por água, né? Talvez o risco de chegar até o Pará. Eu fiquei pensando qual seria o efeito do fungo quando ele chegar no... Porque depois do encontro das águas, o Amazonas se encontra com o negro, né? E a química do negro é totalmente diferente da química do Amazonas, né? Tem espécies que não sobrevivem no negro. E... por conta da acidez, pH, e aí eu fiquei imaginando o quanto isso afetaria a vida do fungo, por exemplo. Né? Esse é um ponto, mas o que eu queria perguntar mesmo pelo mapa que você mostrou, aqui a gente tem a cultura, né, no Amazonas de sempre fazer nossas plantações na beira do rio, porque é mais fácil para depois transportar, né, para levar para outros lugares. E a imagem que você mostrou da plantação toda cortada é exatamente na beira do rio, né? Eu fiquei me perguntando se já tem algum estudo falando qual é a concentração desse fungo quando você se afasta da margem do rio. Eu falo isso porque você está falando que a principal maneira do fungo viajar é pelo ar, né? Só que a gente está numa região que é a bacia amazônica, que os ventos não são tão predominantes assim quanto ele é em outras regiões do Brasil. E a gente sabe que, em particular, dentro da floresta, praticamente não há ação dos ventos, né? Então, será que o fato de se plantar sempre na margem do rio é o que faz essa doença estar se propagando? Talvez uma solução não fosse se afastar um pouco da margem do rio? Ficar protegido pela própria floresta? São 2 coisas. A maioria dos plantios, eles são, a gente pode dizer assim, naturais, né? Esses plantios, a gente pode até dizer, é um sistema meio agrofloresta, então... A maioria deles, o plantio já estava lá, né? Assim como a sapota do Solimões, tá? Que foi outra planta que nós testamos, que ela tinha um sintoma do fungo. A gente observou e hoje a gente teve, tá? Sapota e o mamão também. Eram 2 suspeitas nossas, mas o fungo não afetou elas ainda. Mas isso é uma ideia, né? As pessoas tentarem fazer
um plantio mais próximo ali de quebra-ventos. O que seria o quebra-ventos, né? Essas plantas nativas que são gigantes, plantas de interesse florestal. É uma ideia. E uma outra coisa que eu não sei, assim, porque eu vim 2 vezes e fiquei 2 semanas intensas andando mesmo. Mas eu não saberia te dizer, por exemplo, se esses plantios que estão mais na área de várzea, próxima a essas regiões, se foram plantados ou são de origem natural. Eu não tenho essa informação, mas o que eu posso dizer, pelo que eu vi, é que são plantios bem antigos, né? Então, a ideia deles é o quê? Que a planta não passe daqueles 3 metros para que a gente consiga controlar. O próprio ribeirinho, o indígena que ali mora, ele consiga controlar, né, essa planta de menor porte. Mas, assim, até quanto isso é efetivo para uma doença dessa aí, que é terrível, né? Então, e assim, a respeito da água do rio, né? O fungo ele só vai sobreviver se ele for transportado aqui em um fruto, tá? Se um esporo desse chega na água, ele tem uma pouca viabilidade, assim. Mas se ele for num fruto que tá o hospedeiro dele ali, ele vai continuar se alimentando, né? Então ele pode chegar aí a longas distâncias. Isso a gente não sabe. E o efeito também. Como eu te falei, não tem nenhum estudo aqui. A primeira pessoa que está estudando isso sou eu, né? A nossa equipe. E aí, para tu ter ideia, isso, vai ter uma rede que a gente está criando, Monilias. Tem até um projeto que o MCTI e a FAPEAN eles vão dar um aporte aí de quase 20 milhões para vários pesquisadores trabalharem em diferentes vertentes, né? Inclusive aqui, a ideia é tentar melhorar um laboratório que tem aqui para caber mais pessoas trabalhando ao mesmo tempo e trabalhando em diferentes vertentes. Controle biológico, análise epidemiológica. E aí você também sinta-se à vontade, entendeu? Para criar o nosso aplicativo, que a gente está precisando muito do pessoal dessa área aí para desenvolver um aplicativo que facilite a vida do produtor. E uma outra coisa que eu esqueci de falar também é que existe um folder da ADAF. Ele foi traduzido para a língua baniwa e ticuna, e ele é muito importante. E se uma outra pessoa surgir querendo traduzir para uma outra linguagem, né, indígena, fique à vontade. Só falar com a Tassiana, que ela conhece o pessoal da ADAF aqui, e pode ajudar, porque seria muito interessante que esse conhecimento fosse difundido aí, porque quem tem que fazer algo somos nós, né? Somos nós que somos do Amazonas, são vocês que moram aqui, são os ribeirinhos, os indígenas. Acho que a comunidade aí que mais precisa de uma ação somos nós que temos que fazer algo por nós mesmos. Basicamente é isso. Obrigado, Ana. Temos aqui a participação do professor Pedro. Oi, Ana. Boa tarde. Parabéns aí pela apresentação também. Bom, a minha pergunta, na realidade, já no sentido disso que você acabou de destacar agora no final. A gente tem conhecimento, tem acompanhado, né, de maneira muito preocupante essa situação. Até comentava aqui com o Edilson, né, imagina o impacto disso chegando, por exemplo, no Pará, que tem a maior área de produção atualmente, né, de cacau, né? A pergunta, na realidade, são 2 perguntas. Uma é mais título de curiosidade, em termos do que você falou. Qual que seria a probabilidade ou já a existência do impacto dessa doença em outras frutas, né, em outros frutos que são potencialmente econômicos, né, que tem um potencial econômico para a nossa região, né, para além dos que você já citou, né, cupuaçu, o cacau também. Se tem uma estimativa ou tem algum estudo dentro desse contexto, né, porque, de fato, a gente sabe que esse espalhamento, né, dos esporos via o ar, ele não vai parar, o esporo não vai parar somente no cacau ou no cupuaçuzeiro, né? Até para que, de fato, e se já há uma preocupação, há uma estratégia pensada aí nesse caso pelo MAPA, né, também diálogo com o IDAM a respeito disso, prevendo ou construindo um mecanismo de prevenção, né, em outras espécies. Isso é a primeira pergunta. A segunda é um pouco mais daquilo que você acabou de comentar. Fiquei pensando exatamente quais seriam essas estratégias de popularização desse conhecimento científico produzido, por exemplo, nessa nota técnica que você apresentou, que você disse que saiu hoje, né, para a população local, né, que talvez seja um dos grandes desafios, de fato, a gente traduzir aquilo que a gente produz de conhecimento
para que isso chegue na ponta, né? Em quem realmente vivencia essa realidade. Nesse caso, são os nossos povos indígenas, né? Os agricultores, e como é que a gente pode, de fato, adequar a realidade de uma linguagem menos acadêmica, né? E mais popular, todo esse conhecimento e esses procedimentos que devem servir como uma nota de informação. Lembro muito bem da época da Covid, né, Tassiana, que a gente criou um observatório epidemiológico transfronteiriço, e uma das atividades, por exemplo, realizada na UFAM foi a tradução em ticuna de todos os mecanismos de prevenção não farmacológicos contra a Covid, né? E isso foi divulgado, isso foi encaminhado para uma série de comunidades na língua ticuna, até porque as pessoas também não estavam entendendo, nem a gente estava entendendo, né, todo esse processo de transmissão e o que ocasionava a quantidade de óbitos que nós tivemos aqui na fronteira. E aí eu estou fazendo essa análise comparativa exatamente porque o que a gente assiste é uma quantidade de óbitos de frutos, né, e de árvores que estão sendo impactadas por isso. E uma das estratégias que eu fico imaginando é essa do ponto de vista educacional, né? E que está ligada aí, de fato, a essa popularização do conhecimento científico produzido. Acho que é isso. Bom, primeiro em relação a esses hospedeiros, a gente não existe ainda uma medida determinada pelo mapa ou por nós, pesquisadores, porque no momento não tem como. Seria basicamente assim, né? No Equador, Peru, existem monocultivos de cacau. Então, a população do fungo que ocorre ali é sempre a mesma, é até clonal, né? Um é cópia do outro. Só que quando chegou aqui, a gente tem um mosaico totalmente diferente, né? E essa doença, possivelmente, ela veio do Peru para cá, né? Existem aí... Assim, eu ainda estou investigando, né? Porque a partir só da sequência de DNA, a gente consegue fazer uma análise para reconstruir toda a entrada desse fungo aqui. Então, a gente ainda está em processo de saber como que esse fungo entrou, mas a possível origem dele tenha sido pelo Peru, né? Ou vindo pela corrente aérea ou através de algum material aí infectado. Então, o que a gente tem feito? Todo material suspeito, ou qualquer coisa que um comunitário, um ribeirinho, um indígena fale para a gente, olha, lá na minha área tem essa doença. Aí eu vou lá, coleto, extraio o DNA e faço a detecção no laboratório. É isso que tem sido feito. Mas o que eu acredito? Eu acredito, é igual aquela série, eu já até brinquei, né? Aquela The Last of Us, né? Que o fungo, o Cordyceps, ele manipula a formiga e sob uma determinada condição ele deixa de... né? E passa a causar doença em humano. Assim, calma, os fungos de planta são raríssimos que podem causar alguma doença em humano só em caso de imunodeficientes, etc. Mas é muito raro e esse aqui ele não causa não, ele gosta do cupuaçu e do cacau igual a gente, ele gosta do chocolate, esse é o inimigo do chocolate. Então, o que eu imagino? Eu imagino que ele vai pular dentro da família botânica dele para outras espécies, que é o que tem aqui, a gente não pode falar ainda porque está sob análise já, outras espécies que é até uma commodity brasileira, super importante, mas a gente ainda não tem o resultado. Mas é assim, no Brasil as pessoas ligam para soja, feijão, milho, né? Ninguém vai ligar para o cupuaçu, que é daqui. Quem planta cupuaçu no Brasil? Né? Então, enquanto isso não chegar numa cultura grande, as pessoas não vão despertar para o tamanho do problema que elas têm. E o que a gente tem feito? A gente tem monitorado, né? Monitorado dessa forma que eu falei. Sobre os teus trabalhos. Então, cada vez que tem uma planta suspeita, a gente vai na área e coleta. Mas, além disso, o que eu posso te dizer é assim, a gente não está preparado para o que esse fungo pode causar. Um amigo meu, ele até usa uma expressão. Ele fala que a monilíase está numa Ferrari e a gente está num Fusca. E é exatamente isso. Porque o que a gente vê aqui, como eu falei, a doença surge em 60 dias. Em 60 dias ela já chegou lá, né? Então, é uma coisa. Então, a outra é a respeito da outra pergunta. O que eu imagino? Né? No estado de São Paulo, tem uma doença super importante, que é o green, o HLB. Então, em laranja. Né? E o que as pessoas fazem? Que essa doença é a pior doença que tem do citrus no Brasil, no estado da Flórida. Então, o que as pessoas fazem? É o HLB. Né? Não sei se vocês já ouviram falar. Então, existem cartilhas. Tem uma cartilha que é até assim o nome dela. Os 10 mandamentos do green. Tem uma outra que é feita para criança, que se chama Festa no Sítio.
Então, eu acredito que educar as crianças, o jovem, né, criar esse tipo de cartilha mesmo, seja o caminho. Falar na rádio, né, falar em outros idiomas, criar cartilhas em outras línguas aqui indígenas, eu acredito que esse seja o caminho. Lá na UFAM, por exemplo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma simulação do que é a dispersão do fungo numa feira, a gente vai elaborar cartilha, manual técnico, numa linguagem bem fácil, que até as pessoas, as crianças, né, em colégio, ensino fundamental e básico, eles também possam levar para casa e ensinar aos pais, porque eu acho que esse é o caminho, assim, né?